No grupo de trabalho Mortos e Desaparecidos Políticos, há casos emblemáticos sem uma resposta conclusiva até hoje. As famílias ainda esperam saber o que realmente aconteceu aos seus entes queridos. Os trabalhos de investigação desenvolvidos no grupo trazem elucidação para esses casos? Bom, eu falei do caso de João Roberto já, né? Que foi o estudante de medicina encontrado morto, né? A família até hoje sofre muito. Eu conheci a mãe dele, Dona Eulina, que morreu em 96, faleceu em 96. Eu convivi com ela em 95. Ouvi todas as dores dela, né, as dúvidas dela que ela tinha. E, de certa forma, a gente não elucidou esse caso na época que ele foi morto, porque não estou culpando. A própria família não deixou fazer o exame cadavérico, né, a biópsia, né, sei lá, porque eles estavam tão doloridos com a situação, né, da morte, que eles não deixaram. O professor Genival Veloso França, que era professor dele, de João Roberto, no curso de medicina, mandou pelos colegas o pedido de autorização para fazer a autópsia. Isso, a autópsia para saber, aí a gente teria a verdade, se ele foi torturado, se ele foi morto, se não foi. Mas aí eles negaram, na época. Aí, com o tempo, fica difícil você dizer, foi o quê? Né? Eu e Sandro, daqui, eu e Sandro e mais outros jovens que acompanham, fazem parte do grupo Mortos Desaparecidos Políticos, a gente foi lá na comunidade onde ele foi encontrado afogado, né? E o pessoal lá diz que teve com ele até meia hora antes, tomaram banho no açude com ele, né, tal, e de repente ele quis ficar lá sozinho, né, e ficou sozinho. Dentro de meia hora foi o período que aconteceu. De repente, uma lavadeira viu ele se afogando e aí ficou. Nós não encontramos a lavadeira, né? Tentamos encontrar essa lavadeira para ver como é que foi que ela viu ele pular. Como é que foi? Nós não encontramos, né? Só sei que encontramos como é que foi o resto da história. Bom, aí tem um caso de Nego Fuba e Pedro Fazendeiro. Marina Dias, que era a irmã de Nego Fuba, o pai dele, até 80, lutava, inclusive dizia que o responsável pela morte dele era Luiz de Barro. Nós temos esse recorte de jornais, colecionamos, de 1980. Nós temos vários depoimentos de Assis Lemos, de Jório Machado, né, sobre... deixa eu repetir, é melhor. Dá para dar o corte? Está dita, né? Pois bem, então nós temos vários depoimentos de Jório Machado no jornal da época, né, que acusava Luiz de Barro. Como é que a gente até hoje... Nós estamos trabalhando duas linhas. Qual é a linha? A primeira é de que ele saiu. Um saiu no dia 29 de agosto, que é o Nego Fuba, né, 9 horas da noite. Ninguém libera um preso político 9 horas da noite. A lei do 15RI, ali inclui das armas, tá? Aí saiu 9 horas da noite e os caras estavam esperando, Luiz de Barro e outros estavam esperando e sequestraram ele, né? Essa é a linha. E o Pedro Fazendeiro saiu no dia 7 de setembro à noite, 9 horas também. No dia 6 de setembro, a família teve com ele, os filhos, a mulher teve com ele, tá? Então, saiu 9 horas da noite. E aí também se dá a mesma versão, de que eles estavam esperando na esquina, né? Naquela época não era movimentado João Pessoa como era hoje. Então, eles pegaram e levaram. Levaram para onde? Alguns dizem que levaram para a usina São João, para a usina aí, e deram sumiço nele, né? Torturaram, tal, já falou muita coisa. Essa é uma versão. E levaram para Alcantil, ali perto de Queimadas, onde desovaram os corpos lá. Na época existia um esquadrão da morte e desovava muita gente de Pernambuco, Caruaru, por ali, naquela região. E os dois, dizem os familiares, dizem os presos políticos, que o calção era o mesmo que eles estavam usando. Então, eles cortaram as mãos, desfiguraram o rosto, mas o calção era o mesmo.
E a gente, quando a gente foi investigar em 1995 esse fato, com o deputado Nilmário Miranda, que era deputado, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, que estava à frente desse trabalho em todo o Brasil, a gente tinha uma bala de prata, né, escondido para ninguém saber. A gente foi localizado os 2 moradores que enterraram eles lá, que a polícia foi lá no local e mandou enterrar no mesmo... Enterra aqui, o delegado, né? Que os corpos estavam em estado de putrefação. Aí a gente sabia que Pedro Fazendeiro ele tinha sofrido 2 atentados, e um deles teve que botar um negócio de platina, né? De prata. Então, se estava lá, estava a prata lá. A gente escondeu esse fato, não dissemos para ninguém. E fomos para lá com a equipe do Instituto Médico Legal, de toda a equipe técnica, da Polícia Científica, foi o deputado Gilvan Freire, deputado Francisca Mota, Luiz Couto, foi o deputado Zenóbio Toscano, que sempre esteve à frente desse processo, foi o deputado Zenóbio Toscano, sempre, na questão de anistiado político. Aí nós fomos lá com as filhas de Pedro Fazendeiro, né, atrás dessa platina lá. Só que no local onde os 2 moradores, os 2 estavam lá que enterraram, disseram não era. Daqui a pouco a gente fez um círculo maior e não encontramos. Aí, um mês depois, a gente mandou passar a máquina para ver se encontrava algum osso na região. Nós não encontramos os ossos. Havia uma prática, pela ditadura, de que, e foi confirmado com a morte daquele Bulhões, ele confirmou isso, de que eles assassinavam, enterravam, depois eles iam, desenterravam o corpo e botavam em outro lugar. Está entendendo? Então, eles faziam muito isso. E eles fizeram isso com muita gente. Luiz Alberto. Luiz Alberto é um paraibano que foi morto aqui em Caruaru. Foi enterrado em Caruaru, a gente tinha a localização no cemitério, tudo isso, tudo direitinho. Quando a gente foi buscar os corpos, cadê os corpos? Não tinha mais. A família foi buscar os corpos, 2 meses depois. Então, eles tinham muito isso, de tirar o corpo e enterrar em outro lugar, que era para despistar. E o Bulhões, antes de ser assassinado, lembra aquele torturador que abriu o jogo, dizia com detalhes como é que eles faziam com os presos? Ele dizia, não, a gente ia lá, desenterrava e enterrava em outro lugar. Está entendendo? Que era para despistar. Os guerrilheiros do Araguaia até hoje estão nessa. E aquelas ossadas do Perus, hoje foi montado na Unicamp, um grande laboratório do tamanho dessa faculdade aqui, com todos os ossos que estavam lá, eles estão remontando cada um para tentar descobrir os guerrilheiros que estavam lá, e já foram encontrados vários que estavam lá na guerrilha. Pois bem, mas voltando aqui, então tem um caso de Pedro Fazendeiro, dos desaparecidos políticos, tem o caso deste Francisco da Chaga, que a gente está investigando, né? Tem o caso de Luiz Alberto, esse Bebeto, que foi morto ele e a mulher num acidente, que a gente está investigando. E aí a gente descobriu aqui que, vê como é que é uma piada, a gente descobriu que o inquérito que foi aberto lá sobre o desastre, ele morreu no desastre, né? O inquérito o acidente aconteceu às 9h30 da manhã, está lá, 9h30 da manhã. Às 9h30 da manhã, andaram 30 quilômetros, a polícia alguém pegou 30 quilômetros, deixou no hospital de Caruaru, e deu entrada no hospital de Caruaru às 9h30 da manhã. O delegado abriu o inquérito para apurar o acidente às 9h30 da manhã. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, depois de tirar os corpos, ela esteve lá no local às 9h30 da manhã. Foi designado um médico para fazer a autópsia da mulher que morreu, a mulher de Bebeto que morreu, às 9h30 da manhã. Às 9h30 da manhã saiu o que também? O resultado já do inquérito, às 9h30 da manhã. Então, demonstrou fraude, um processo totalmente fraudado, né? Às 9h30 da manhã. Então, são coisas que a gente vai levantando sobre os mortos desaparecidos políticos. E é isso é importante a gente fazer essa reconstituição em busca, através da verdade, para preservar a memória dessas pessoas. Você está entendendo? Preservar a memória dessas pessoas. Todo mundo se lembra
do Holocausto, né, do nazismo, com o campo de Auschwitz, né? Está lá, do mesmo jeito. Que é preciso preservar lá para que a humanidade se lembre daquilo que aconteceu, da atrocidade que praticaram contra a humanidade ali. Então, nós precisamos demarcar no Brasil, essa é a preservação da memória, esse é que é o direito da memória, preservar esses lugares, preservar essas pessoas, né, dar nome de lugares dessas pessoas, tirar os nomes dos agentes que praticaram a ditadura militar e botar nome de pessoas para que as pessoas lembrem disso, né? Lembrem disso. E, ao lembrar disso, lembrem do que eles passaram e de que não se deve ser repetido. Ontem eu estava relendo do discurso de Charles Chaplin no Grande Ditador, o filme O Grande Ditador, né? Aquele último discurso dele está atualizadíssimo. E olha que foi feito em 50, em 40. Quando nós estamos em 2015, 65 anos depois, não é isso? 65 anos, 70, né? 75 anos depois, está atualizado. O ódio e a tolerância que está hoje no Brasil, gente, e no mundo, está do mesmo jeito. Está grande. Então, pelo amor de Deus, o que ele pregou naquela época, a gente está vivendo novamente. E o que aconteceu durante a ditadura militar aconteceu novamente, está acontecendo novamente. O ódio tem aumentado. O ódio e a tolerância está indo de água abaixo.